Fala, turma! Feliz ano novo, feliz 2025, o primeiro episódio do ano aqui, mega especial, tô com o meu grande irmão André Santos. O que você achou, irmão? Pô, animal, hein? Incrível, incrível. Esse podcast vai mudar a tua história, a história da tua empresa, a história da tua vida. E eu espero que isso aconteça, que você seja tocado em onde você tá assistindo. Fica até o final que você vai gostar. Boa! Sensacional. Roda a vinheta, bora pro episódio. Wait, hold up. Cow G. Yeah, I got a God, don't change, but it's easy. Oh, yeah, 10,000 reasons I can believe them all. God so good, say less, I'm breathing. 10,000 reasons. H-E-A-K to the second level. Cow G. Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do UBcast, primeiro do ano de 2025. Então, feliz ano novo pra você, né? Que Deus te abençoe, que seja um ano aí maravilhoso, incrível pra você e pra sua família. Espero que você esteja com as suas energias recuperadas e vai ter uma temporada maravilhosa aqui no UBcast, com grandes insights valiosíssimos. Eu tenho certeza que vocês vão amar esse primeiro episódio. E não podia deixar, né, de pedir pra você que de repente não é inscrito no canal ainda, aperta o botãozinho aqui embaixo, se inscreve que é de graça, não custa nada, ativa o sininho também pra você poder receber as notificações de quando tiver novos episódios no ar e principalmente dá um curtir, né? Deixa um like aí, que com certeza vai ajudar, tanto no Spotify, não sei se você tá ouvindo agora, ou no YouTube, principalmente, deixa um like pra gente poder viralizar essa mensagem aí pra mais pessoas. Apresentando o nosso convidado especial desse primeiro podcast do ano, não é à toa. Tenho certeza que vai ser assim mágico. A gente vai falar de muita coisa boa, voltada para o mundo dos negócios, para a liderança. Em especial, Jesus vai ser o centro aqui nessa conversa de hoje e que tudo possa fluir nessa direção. Ele tem 24 anos, fundou a primeira empresa aos 19, atua no ramo de food delivery desde 2020. Hoje fundador e CEO da Food Tech Bávaros Burger. E eu não podia deixar de falar, né? Meu grande irmão e parceiro na Lagoinha Alphaville também, servindo, né, a Igreja de Jesus lá. Opa. Seja muito bem-vindo, irmão. Obrigado, Tamo junto, mano. André Santos. Prazer estar aqui, né? Poxa, uma honra poder participar do primeiro podcast do ano aqui do UBcast. Bom demais. Cara, muito feliz. Vambora, bater esse papo aí. Let's go. Cara, eu sempre gosto de quebrar um pouco o gelo, né? Até porque algumas pessoas provavelmente te conhecem, que estão assistindo agora. Quem não te conhece já viu ali uma bio resumida, mas na essência, quem é o André? Como você descreveria? Cara, eu descreveria o André como um servo de Deus, hoje. Assim, essa é a minha essência. Filho de Deus, servo de Deus, que tem uma missão, que tem um chamado, que tem um propósito, mas essa é a minha essência, né? E aí, Amém. pro mundo a gente se coloca de outra forma, né? Uhum. Aí a gente é CEO, fundador, mas no final de tudo eu tô só cumprindo o que Deus me chamou pra fazer. E pra mim isso é a maior felicidade da minha vida. Eu acho que eu me descreveria assim hoje. Amém. Não teria descrição melhor do que essa hoje pra mim. Bom demais, bom demais. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar e assim, o papo vai fluir muito, acredito que nessa direção, mas eu queria entender de você, pra gente pegar o background, como que você começou a empreender tão novo, porque eu também compartilho desse sentimento, né? Eu comecei a empreender com 18 anos de idade, num ramo bem diferente do que eu estava habituado, porque eu sempre fui meio nerd, entre aspas, né? Sempre mexi com tecnologia e era simplesmente muito tímido, muito travado. Então eu acredito que para você abrir um negócio, você tem que saber um pouquinho de tudo, como é que funciona, todas as funções, você tem que pegar bagagem, casca, experiência. E como que foi esse teu início, assim, para você começar a empreender tão novo? Cara, eu diria que assim, que na minha jornada empreendedora eu tenho um antes e depois de conhecer Jesus, assim. Eu começo a empreender com 14 anos de idade, assim, empreender, porque empreendedorismo é uma atitude. Sim. Eu simplesmente tava... Cara, eu assisti o vídeo do filme da rede social, do Mark Zuckerberg. Uhum. Assisti esse filme, Você fiquei... falou que é o seu preferido, né? Um dos meus Assistiu 1 milhão de vezes. preferidos. E aí eu fiquei vidrado naquele filme. Eu falei, cara, que legal, que negócio legal. O cara criou um site e dominou o mundo. Então aquilo me chamou muita atenção e aí eu resolvi aprender de programação, né? Então comecei a programar, aprender em casa mesmo ali, e aí no YouTube. E aí eu montei um site de assistir filme online. Sério? Só que o que eu fazia? Com 14. Isso com 14 anos. Eu hackeei vários, porque existiam vários sites e tinham muitos anúncios. E aí eu hackeei esses sites e peguei só a parte que eles hospedavam o vídeo, tirei os anúncios e montei um site e tal, e tudo isso assim, muito rápido. E foi o meu primeiro empreendimento, assim. Eu lembro que eu pedi pra minha mãe e pro meu pai, falei, vocês podem pagar aqui a hospedagem do site?
Então, eu criança pedindo, adolescente pedindo doce, pedindo pra ir pra matinê, eu, pô, paga aqui a hospedagem do site aqui. Então, foi assim, foi a minha primeira experiência com empreendedorismo. Uhum. E eu fiquei animado, comecei a aprender cada vez mais. Então, na época, as linguagens de programação era PHP, MySQL. Eu fui Tô ligado. apaixonado por tecnologia nessa época. Programei isso também. Então, e aí, cara, foi isso, assim, meu primeiro empreendimento. Uhum. Só que depois eu descobri que era crime. Eu não sabia que não podia, né? Na inocência, né? Na inocência, muito novo, eu falei, caraca, é pirataria, né? Aí eu parei na hora, descancelei o website, né? Mas assim, foi o meu primeiro empreendimento de fato. E aí, cara, depois disso, eu sempre fui muito assim, de aprender as coisas sozinho. Então, depois disso, basicamente, eu aprendi a editar vídeo. Então, comecei a trabalhar muito cedo. Uhum. E aí, minha mãe, ela tinha um restaurante. Nesse restaurante que ela tinha, eu já estava trabalhando. Veio a pandemia, era um restaurante presencial. E aí veio a pandemia, e aí então ela teve a ideia de migrar pro delivery, e ela me chamou. Isso tudo no Rio, né? Pra contextualizar, tu é carioca. Isso tudo no Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro. Isso tudo naquela terra maravilhosa. Uhum. E aí veio a pandemia, né? Tipo, cara, eu já tava trabalhando, então eu guardava um dinheirinho. Cara, tinha uma movimentação em bancos. Então minha mãe me chamou, eu já ajudava ela, e ela sabia que eu era um pouco mais maduro do que pra minha idade em si. Uhum. E aí, cara, a gente montou uma franquia. Deixou o restaurante dela de lado, a gente montou uma franquia. Juntos, em 2020. Tá. No meio da pandemia. Então, assim, cara, a gente foi de 0 a 1, de 0 a 100 muito rápido. Porque foi num boom do food delivery e com o know-how de uma franqueadora. Então, pra mim foi basicamente uma escola. Então, assim... Então, deixou o presencial e focou só em delivery a partir de 2020. E trocando Mas antes de começar a pandemia ou já tinha trocando começado? a bandeira. Não, tava começando a pandemia. Tá. Trocando a bandeira. Era naquela época que ninguém sabia o que ia acontecer. Tinha pessoas falando que era ser 2 meses. Uhum, eu lembro. Falando mais. Era bem naquela época. Aí a gente troca a bandeira e vai pra franquia. Full delivery, eu entro junto com a minha mãe. E aí eu já começo a empreender muito grande. Eu fico brincando isso, que eu não tive a experiência do MEI. Eu já comecei com empresas de pequeno porte, microempresa, funcionário CLT, porque a gente trouxe o know-how da franquia e fomos fazendo. Então, cartão de crédito, eu já trabalhava, então minha mãe também tinha, a gente juntou, abrimos. E aí, cara, assim, foi mágico, assim, foi incrível, porque foi muito difícil, confesso. Mas eu aprendi muita coisa, empreendi grande desde pequeno. Uhum. Então, tipo, eu aprendi muita coisa. É uma escola, né? Porque, cara, comecei a contratar na CLT. Comecei a faturar muito bem. Mas como é que é isso? Eu tava faturando 100 mil mês e não tinha lucro. Por quê? Porque aí vem as dinâmicas do negócio, né? Então, e do varejo, e do comércio, e aí do food delivery que também tem. Né? Então aí eu comecei a aprender como que funcionava o jogo, como que funcionava a contratação, rescisão, como que funcionava para lidar com funcionário, com colaborador, para ser um líder, né? E isso muito novo. E aí eu e minha mãe dividindo. E assim, eu passei a minha pandemia inteira trabalhando. Só que eu falo assim, abri um restaurante delivery. Mas para quem tá em casa, quem é do ramo vai entender. Mas a grande verdade é que para quem tá em casa e não é desse ramo, cara, acabou tua vida. Sim. A gente abria 10 da manhã e fechava 4 horas da manhã. É muito louco que quem nunca empreendeu acha que fica com aquele sonho, vou abrir meu próprio negócio pra ter minha liberdade. Só que aí você abre e aí você é o que mais trabalha, o que mais se lasca, o que mais se esfola e se sobrar lucro se sobrar no final do mês... coisa... Não, exatamente. E isso aconteceu comigo nos primeiros 6 meses. A gente começou a faturar muito, muito alto, muito rápido, por conta do know-how da franqueadora e também por conta do boom. A gente pegou o tempo certinho, a gente surfou a onda toda. Então, mas aí, cara, não é só faturar, tem que ter gestão pra poder deixar resultado no final. Então a gente ficou 6 meses ali patinando, porém depois a gente começou a ter resultado, né? E aí, cara, eu cresço muito como pessoa, como líder, sofro muito. Aí, cara, já recebi o primeiro processo com 3 meses. Nossa né? senhora. Tipo assim, Trabalhista. Tá louco. Né? Então, mas ali eu começo a empreender. E aí, cara, começa a empreender grande, e aí a gente toda essa trajetória, a gente vai começando a criar casca, vai começando a aprender a jogar o jogo, vai começando a entender como funciona, empreender no Brasil e no varejo. Então, foi uma escola. Agradeço muito. Amém. Logo depois disso, cara, passam-se 2 anos,
E eu completamente inconformado, porque, cara, novo, né? Eu sempre tive uma atitude empreendedora, não queria parar ali. E nesse período de 2 anos você foi crescendo as franquias ou ali, naquela altura você já tinha só aberto... naquela franquia. Era uma só por enquanto? Uma só durante praticamente 2 anos. E aí eu fiquei inconformado, eu falei, não, peraí, tem que fazer alguma coisa. Então eu comecei a pensar, e aí só que nesses 2 anos eu estudei muito, que é uma dica pra quem tá em casa. Cara, a melhor mentoria de R$60 existe, se chama livros. Você pede agora na Amazon, vai chegar hoje. Boa essa. No horário. Melhor mentoria que tem. Esse se chama livros. E aí, tipo, você pede na Amazon, vai chegar hoje. Que tem isso, né? Sim. E aí, então, assim, porque você aprende diretamente com mente de pessoas brilhantes e que fizeram, né? Que chegaram lá e que tiveram, e que não tem tempo de dar um curso. Porque o cara tá gastando o tempo dele governando o mundo, ou governando o país, ou governando até talvez a empresa. tenha um curso específico, mas pô, ali ele tá por um preço praticamente irrisório, te dá muita conteúdo, né? Conteúdo, exatamente. Então eu comecei a ler muito livro, estudar, e eu comecei a entender como funciona negócios, tudo, vendas, e comecei a aprofundar isso. E aí eu falei, cara, não vou parar. E aí logo em 2022 eu sou chamado pra abrir uma loja no shopping, já direto assim, porque, cara, muito contato. A gente, nessa franqueadora no Rio de Janeiro, é muito famosa. Mas aí no shopping você teria que ser presencial. Assim, aí no shopping foi venda presencial. física, porque você tava no delivery. Exatamente, aí no shopping foi um projeto presencial. E aí, cara, naquele momento ali, eu abro aquela unidade no shopping e a gente, como minha segunda unidade, e aí a gente que é exatamente o foco da questão que eu tô falando aqui, que é a gente começa a chamar a atenção. E aí começa a atrair pessoas que não necessariamente são pessoas que talvez eu teria do lado. Por quê? Cara, é uma visibilidade gigantesca, um shopping, né? Eu já tinha essa visibilidade antes, mas agora aumenta um pouco mais. E aí, completamente inconformado, eu falei, cara, não, preciso seguir em frente, não dá pra ficar aqui. Boa. E aí abro a unidade do shopping, e aí vem. Vamos abrir tal unidade. E aí, cara, no decorrer de 8 meses, eu abro, sei lá, 7 ou 6 unidades. Porque vem muitas pessoas querendo saber, querendo falar. E aí vem aqui, vem ali, aí abre Nova Iguaçu. Aí junta com outra pessoa, faz o projeto do Meyer, que é do Rio de Janeiro, vai entender. Aí vai com outra, aí a gente faz o projeto Volta Redonda e faz vários outros projetos. E foi um boom, né, literalmente. E vem uma expansão. Só que quando a gente não tem pra quem pedir conselhos, a gente acha que qualquer coisa dá certo, né? Então, a grande realidade é que eu chamei a atenção, mas acabei chamando de atenção de pessoas que talvez não era pra eu ter casado com elas, né? E aí vem uma outra segunda lição, que sociedade é casamento. Não tem como, né? Então, me casei com muitas pessoas e não deu certo. E aí, agora, eu olho assim pra trás e falo, cara, graças a Deus. E aquilo ali, a situação em que eu estava, de estar nessa situação, foi o que me fez encontrar o caminho, a verdade e a vida. Então, a gente fala do André, a gente fala da jornada empreendedora do André, eu acho que eu sou basicamente um homem perdido que encontrou o caminho, a verdade e a vida. Um homem que é empreendedor, mas que encontrou o maravilhoso conselheiro. Então, foi naquele ponto que o jogo virou, a partir disso, né? Que você falou que tem a sua jornada empreendedora antes e depois de Cristo, né? Exatamente. Digamos assim. Aí o jogo virou e a pessoa já pensa assim, em dinheiro. Mas não é sobre isso. O dinheiro já entrava há muito tempo. Mas o jogo virou em relação a justamente você ter um propósito, você ter um caminho na sua vida. E aí, assim, cara, eu basicamente sigo a minha vida e vou seguindo, mas aí extremamente triste, extremamente angustiado, extremamente ansioso por ter tomado decisões erradas. Por isso que eu gosto de dizer que o maravilhoso conselheiro, que é Jesus, ele nos orienta no dia a dia, na intimidade, pra gente que caminha com ele. Então, cara, quando você não tem isso, você fica perdido. E era o que eu era, um homem perdido. Então a gente... E o coração do homem, ele é enganoso, né? Então, por mais que a gente converse, por mais que a gente fale, por mais que a gente faça reunião, a gente não olha as conversas paralelas quando a gente não tá.
Uhum. Mas Jesus olha. Então, nesse ponto, é quando, cara, pra mim, é o ápice ali da minha jornada empreendedora. Foram, na Bíblia tá escrito, né, que eu louvo a Deus por tudo todas as angústias que tiveram chegar até Jesus. Uhum. E eu louvo exatamente por isso. Então, me alinho com pessoas que, cara, não me alinharia hoje, que foram decisões erradas, deixei pessoas entrar, fiz alianças que não era pra fazer, me casei com pessoas que não era pra me casar, fiz sociedade que não era pra fazer, e tudo aquilo gerou um problema que, cara, é um problema muito sério no Brasil, que é a sociedade brigando. Então os sócios se batem e a empresa se lasca, e aí a empresa é boa, tem um potencial bom, mas ela se lasca porque os sócios se batem, né? E aí, cara... Infelizmente a gente vê acontecer muito, né? Exatamente. Mas assim, eu ia até comentar, né, que não existe, eu falo muito essa frase, né, não existe um mal que não traga um bem, e no final, cara, você precisava passar por essas situações, porque senão você não estaria nesse caminho que você, assim, Jesus já estava te esperando ali, né, ele já sabia que você ia passar por aquilo, e aí, muito massa. E só um gancho pra gente, antes da gente avançar, que eu acho que agora vai ficar cada vez melhor o papo, mas você falou dos livros, né, que é uma questão de, como é que é, mentoria de R$60. Qual dessa sua trajetória inicial, qual livro você acha que foi o mais crucial, assim, no teu conhecimento para você levar resultado para os teus negócios? O primeiro livro de empreendedorismo que eu li foi O Ponto de Inflexão, do Flávio Augusto. Brabo. E realmente é um livro muito bom. Uhum. Depois eu li Na Raça, do Guilherme Benchimol. E eu comecei a ler de brasileiros porque eu queria falar com pessoas que entendem a realidade do Brasil. Boa. E aí, Na Raça, depois, Sonho Grande. Sonho Grande, que é o livro do 3G Capital, né? Que são o Ambev, Burger King, enfim, lojas americanas, que é o Jorge Paulo Lema, o Marcel e o Beto Sicupira. Então, cara, ali eu comecei a entender. E pra mim, desses primeiros livros que eu li, o melhor pra mim foi Sonho Grande. Porque Legal. me mostrou mais uma realidade de varejo, que era uma realidade que eu vivia. Né? Eu lembro até hoje, né? Tipo assim, custo é igual unha. Tá sempre cortada. Não dá pra não estar com custo cortado. Então, assim, várias coisas que eu fui, insights que eu fui pegando, desses livros que eu fui lendo, Boa. é deles. Então, eu acho que foi, assim, os 3 primeiros livros essenciais. Hoje, se eu fosse falar hoje, cara, eu acho que um dos melhores livros que eu li, assim, pra mentalidade, foi Pai Rico, Pai Pobre, assim. Tá aí, ó. Tá aqui. Esse aí foi um dos primeiros que mais me marcaram também. Eu acho que pra mentalidade, assim, bizarro. ele foi um dos melhores, assim, nesse sentido. Ele é como se você não tivesse uma lente ou um óculos, ele coloca ali e você enxerga o mundo de outra forma, né? Pai Rico, Pai Pobre pra mim é isso. É extraordinário. E, cara, eu não sei se a gente vai ter tempo suficiente, porque talvez a história seja longa, mas eu quero, assim, entender como que você saiu desse lugar que você mencionou que foi um ponto abençoado na sua vida ali, onde você teve o marco do depois de Cristo, e como que você foi chegar na Lagoinha, que é de fato de onde a gente se conhece, mas assim, como que foi essa transição que hoje, assim, você não só é empreendedor e tem os seus negócios, e acredito que é desafiador tocar tanto tempo, mas, cara, o papel que nós exercemos, né, servindo a igreja, né, como voluntários, cara, exige bastante dedicação também. Então, naturalmente, você tem ali uma organização do tempo bem incrível para que tudo flua. Pelo que eu já acompanho, você consegue fazer tudo se encaixar. Mas como que foi essa transição e você chegar nesse lugar hoje? Eu tava trabalhando muito. Assim, eu vivia São Paulo, Rio de Janeiro, Volta Redonda, São Paulo, Rio de Janeiro, Volta Redonda. Toda semana ia pro Rio. Assim, era normal pra mim eu viver de avião, viver de ônibus cama. Nessa hora das várias franquias, você já tinha algumas em São Paulo? Já tava por aqui. Uhum. E aí, cara, eu basicamente já morava aqui também. E aí eu basicamente não falava nem com os meus pais. E é um hábito que, graças a Deus, eu mudei isso hoje. Não falava, cara. Tipo assim, ficava, tipo, sei lá, 3 meses sem dar oi. E aí, tipo assim, minha mãe simplesmente foi internada no leito de hospital. Eu não sabia disso. E eu não sabia que ela estava sendo internada. Eu não tava falando com ela, tava numa loucura, num hábito muito ruim de trabalho. Trabalho. E minha mãe, ela ficou com pneumonia, se eu não me engano. Foi internada, tava internada no hospital. E eu não sabia.
e ela simplesmente foi curada em uma das lives do André Fernandes, foi curada por Jesus. Amém. E ela chegou pra mim um dia, e aí aí eu tô contando um lado da história. O outro lado da história, eu de um lado já tava acompanhando alguns vídeos do André Fernandes, algumas coisas e tal, e tava me preenchendo muito pra aquele momento que eu tava vivendo. Tava me acalmando, me deixando mais calmo, e lendo assim, sem entender nada sobre Bíblia, vendo só assim, por vir, né? E porque ele traz essa mensagem mais evangelística, né? E aí, cara, eu de um lado já acompanhando ele e pensando, cara, quero ir nesse lugar. Pô, quero ir nesse lugar. E minha mãe, sendo curada em uma das lives dele, chega pra mim e fala, como é que a gente faz? Como é que eu faço pra ir lá? Você tá morando em São Paulo. Mas assim, ela começou a acompanhar e foi curada na live, e não foi você que mandou o link da live pra ela ver. Ela foi. simplesmente, Foi o ao mesmo seguinte, tempo, vocês estavam no mesmo... Ela foi pro leito de hospital, aí um amigo dela mandou um link, falando, cara, tem esse pastor aqui, esse pastor André Fernandes, ele ministra sobre cura, vê isso daqui. Aí ela entrou, viu, e aí foi curada, não me contou, não me falou, só que quando ela foi curada, ela falou assim, na noite que ela foi curada, ela falou, Jesus, se o Senhor me curar, eu quero pisar nessa igreja pra agradecer você, me leva lá. E eu não sabia disso. E aí ela foi curada, e ela chega pra mim me perguntando assim, tipo, porque eu tava num hábito muito ruim. Então ela chegou tipo assim, filho, se não for te atrapalhar muito, assim, se você puder me dar um pouco do seu tempo, como é que eu faço pra ir nesse lugar aqui, já que você tá morando em São Paulo? E aí eu falei, mãe, eu tô querendo ir lá também. Porque Jesus foi cuidando dos dois lados. E aí a gente vai junto. E aí, cara, quando eu chego lá, Jesus me pegou, porque Jesus ele fala assim, né? Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então eu cheguei completamente cansado, completamente sobrecarregado. E me entreguei, assim. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu lembro que eu cheguei no Instagram da igreja. Eu falei assim, cara, precisa pagar pra ir? Deve ter essa mensagem lá até hoje. Eu falei, precisa pagar pra ir? Porque eu não sabia, né? Eu não sabia como é que era. E aí, cara, foi lá assim que eu cheguei na igreja. Foi assim que eu fui encontrado, né? Basicamente. Que demais, cara. É impressionante como a gente... Cara, não suspeita de nada dos planos, de como que as coisas vão se encaixar. Às vezes a gente tá vivendo um processo que a gente não entende o motivo, mas é aquela questão, né, cara? É obediência, você viver debaixo disso, que com certeza lá na frente vai fazer sentido. As coisas vão... Que foi justamente o que aconteceu, que você e sua mãe se encontraram lá, né? Depois de, enfim, alguns hábitos que você tava tendo. Cara, acho que sensacional a história. Testemunho já. Não, Jesus, ele foi cuidando de tudo. Sim, né? Cuidando de tudo. A Bíblia diz que todos os nossos dias estão escritos, né? O salmista, ele diz isso. Né? Então, eu creio que já tinha essa agenda preparada. Sim. Já tinha esse momento. Por isso que a pessoa que está assistindo em casa, às vezes está passando por uma dificuldade como eu passei, e não entende, mas às vezes essa dificuldade é um terreno certo para você encontrar o verdadeiro e real sentido da vida. Né? Então, cara, basicamente eu creio que é isso, assim, sabe? Concordo plenamente, cara. E a gente sempre escuta também, né? Às vezes são até clichês, mas assim, se é clichê é porque é verdade, né? Porque realmente é algo corriqueiro pra nós aqui. De fato, Deus nunca vai colocar um desafio maior do que você pode suportar. Às vezes pode parecer até maior. Só que ele tá usando aquela circunstância pra mudar algo em você, ou pra você ficar mais forte, pra você evoluir, né? Então, é isso. Sensacional. E unindo as duas coisas, tem algum conselho ou algum conceito bíblico que você acredita que é o mais importante para um empreendedor aplicar? Cara, eu acho que o empreendedor... eu não sei, assim, qual o estágio da pessoa que tá vendo. Né? Eu creio que talvez você que tá vendo nem caminha com Jesus. Né? Mas, cara, eu acho que para quem caminha com Jesus, o melhor conselho é o bom testemunho. Porque é muito fácil a gente falar sobre a Bíblia. Mas é muito difícil a gente viver o evangelho. Isso faz parte da minha história. E algumas das pessoas, quando eu falo para elas e revelo para elas os valores, elas me questionam. Mas é muito fácil eu falar sobre a Bíblia. Só que é muito difícil você seguir um Jesus, uma pessoa que fala assim, se alguém te processar e querer o seu colete, não deixa que só leve o colete. Leva o colete, mas leva o telefone também. Ou, se alguém te der um tapa,
sabe o que você faz? Da outra face. Você vira a outra face pra te dar a tapa na outra face. Então, é muito fácil eu falar que eu sou cristão, mas eu viver o evangelho e entregar minha vida pra Jesus de fato, nesse sentido, é mais difícil. Então, muita gente quer falar de Jesus na tua igreja, na tua empresa. E eu te falo, cara, você não precisa falar de Jesus na tua empresa. Você precisa ser bom testemunho. Pessoas precisam ver Jesus em você. Porque não adianta nada você falar e você não ser um bom testemunho. E um bom testemunho é justamente, cara, como é bom trabalhar aqui. Como é incrível. Meu chefe é bondoso. Ele tem as características de Jesus. Eu não vejo o meu chefe, eu vejo mais Jesus. E ser esse bom testemunho nesse sentido também. Não tem como eu caminhar com Jesus e eu contar mentira em negociação. A gente que empreende, a gente sabe disso. A gente sabe como que funciona esse ramo, esse trâmite, né? Então aí pra fechar com você, aí eu falo, não, eu te conto uma mentira e não sei o que. Então, eu acho que é isso. Acho que é ser um bom testemunho. Eu não preciso que o WillBeCast, todos os episódios, fale de Jesus e seja evangelístico. Eu preciso que seja um bom testemunho. Eu acho que esse é o ponto de quem caminha com Jesus. E aí, em relação a esse ponto, e linkando com a minha história, eu acho que eu passei por algumas situações e teve a virada, né? Assim, qual virada? Eu conheço Jesus e eu me decido entregar os meus caminhos para Ele. Não só eu reconheço Ele como meu Salvador, mas como o Senhor da minha história. Porque o que é o Senhor? A gente que tem empresa... Se eu viro pro meu funcionário e falar, amigo, você vai ter que ir pra São Paulo hoje. Cansei de falar pros meus funcionários do Rio. Eles vão. Ponto. Então, Jesus é o Senhor da nossa vida. Então, se Ele falar pra fazer, a gente vai fazer. Se Ele é o Senhor. Se Ele é meu Salvador, Ele só me salvou. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Eu tô querendo dizer que eu aceitei Ele como meu Senhor. Então, eu entreguei tudo pra Ele. E aí, Jesus foi me dando visões, foi me dando coisas. E me pediu pra entregar algumas coisas. E aí, cara... Foi quando algumas pessoas, dessas que eu te falei que eu me aliei, me feriram. Só que a Bíblia diz, né, que, cara, todo aquele que entregar casa, irmãos, filhos, todo aquele que entregar tudo isso pro reino de Deus e seguir isso pra Ele e pelo Evangelho, ele receberá 100 vezes mais ainda neste tempo. É bem claro. Ainda neste tempo. Tava no GC ontem, leu, inclusive, sobre Abraão, né, entregando o filho. Exatamente. Então, assim, 100 vezes mais daquilo que você entregou. Então, cara, assim, falando de números, a preço de... Eu vou te falar assim, a preço de... Will, a preço de... Porque o que aconteceu? Jesus me fala pra ser justo. E aí, só que eu tava com pessoas que não são justas. O que acontece? A pessoa que não é justa, ela vai tentar te passar a perna. E eu sabia disso. Só que Jesus falou assim pra mim, não, você é justo. Só que quando você é justo com uma pessoa que não é justa, vai acontecer exatamente o que tá escrito na Bíblia, né? Que a pessoa vai querer levar tudo seu. E aí, cara, se é nível de repasse, for valores assim, 700 mil reais. O que é nível de repasse? Não é valuation. A gente faz valuation da empresa, a empresa lucra 30 mil. Cara, então vamos fazer aqui um valuation, fluxo de caixa descontado ou não. Tipo, é nível de repasse. Quanto que você pagaria nessa empresa? Tipo assim, pagaria quanto? Ah, pago 150 mil. Ah, mas ela vale 500 mil. Não, pera, mas eu pago 150 mil. A nível de repasse, me tiraram esse valor. Ou seja, foi muito mais. Claro, foi muito mais. E aí, é o que eu falo de ser um bom testemunho. E de seguir Jesus, que Ele é o Senhor da tua história. E aí Jesus falou assim, cara, entrega isso pra mim. E aí eu falei, cara, tá bom. E aí eu entrego porque o que aconteceu? Jesus fala pra eu não andar mais com essas pessoas e eu decido romper. Só que Ele fala, rompe como uma pessoa justa. Que é o que você é hoje, agora. Hoje você caminha comigo. Então eu decido romper, eu rompo. Só que as pessoas fizeram de uma forma que conseguiram retirar isso de mim, né? Porque tinham alguns contratos de franquia, deram justa causa nos contratos. Pegou a minha franquia e vendeu pra outra pessoa com o recurso que eu ia ganhar. Então, cara, assim, o que eu tô querendo dizer com isso? Eu tô querendo dizer que, cara, quando você entrega pra Ele, quando você planta isso no reino, que é o que a gente tá conversando aqui, você traz um sentimento de que Jesus está no comando. E aí hoje, assim, eu olho pra trás e eu fico vendo, cara, realmente, eu achava que isso era muito, Jesus tá entregando muito mais pra minha vida, muito mais planos, muito mais visões, muito mais do que eu tava sonhando, né? Só que é isso, cara, é esse lado que as pessoas não querem ver. Só que
como que eu vou deixar de entregar para Jesus algo se foi ele que me libertou, né? Se ele entregou tudo por mim. Então, quando eu olho para essa história hoje, eu vejo que, cara, foi uma das melhores coisas que eu fiz. E aí a gente começa a caminhar com Jesus, a gente começa a ver como que ele vai fazendo, como que ele vai traduzindo, como que ele vai agindo, porque a gente caminha com um maravilhoso conselheiro. Talvez alguém que tá assistindo a gente tá ansioso, passando por problemas societários assim como eu passei, passando por dificuldades, e eu falo, cara, é só entregar tudo para Jesus. A Bíblia diz, entrega tudo para ele, confia nele e o mais ele fará, né? Então, é só isso que você precisa fazer, e confiar, e não ser mundano nesse sentido, entregar, é só isso. Ah, mas eu preciso depois então fazer tal coisa. Não, cara, não é sobre a sua performance. E aí você falou sobre Abraão. Sim. O que acontece com Abraão? Pra quem não sabe, Abraão foi um dos heróis da fé, né? Os heróis da Bíblia. E aí Jesus dá uma ordem pra ele, né? E pede um posicionamento. Sai da sua terra. Né? E muita gente que mora em São Paulo talvez está passando por isso. E aí Deus dá uma outra ordem pra ele. Né? Dá uma promessa pra ele. Eu vou te entregar uma aliança. E depois Jesus pede o próprio filho de Abraão como oferta. O único filho. O único filho que ele teve. E que era uma promessa. E aí Abraão entrega. Porque Abraão ia entregar. Então, e aí é o que Jesus falou, sobre 100 vezes mais. Porque qual a promessa que Abraão recebeu? Você vai ser pai de multidões. Mas ele era o único filho. E ele foi pai de multidões depois. Mas ele tinha que entregar um filho para receber uma multidão. E ele entregou. Então, assim, eu acho que a história, quando você começa a caminhar com Jesus, você não entende muito. A parte que é séria de entendimento, então não é pra você entender. Só que, cara, eu acho que é mais sobre isso. Então, alguém que tá assistindo agora isso, tá se identificando, eu acho que é entender que você, cara, tá sendo convidado agora pra tomar a melhor decisão da sua vida, que é entregar a sua vida pra ele. Que é entregar seus caminhos pra ele. A sociedade que você tem, a empresa que você tem. Ah, André, mas eu tô passando um problema na minha empresa, acho que ela não vai ficar de pé, eu tenho dívidas. Cara, entrega tudo pra ele. Ah, eu tenho tal problema, mas é só isso. E ele vai fazer, você vai vendo como que ele vai fazer na tua vida, como que ele vai agir, você vai experimentar Deus de outra forma, você vai ver que ele tá vivo, que ele existe, e que ele vai mudando tudo. Então, cara, eu acho que é isso. Bom testemunho. Seguir a Bíblia. É muito difícil isso no mundo de negócios, principalmente no Brasil. Nossa, muito bom. Muito bom. É forte. Bem, forte. É forte. E, bom, o papo tá maravilhoso. A gente podia ficar mais 2 dias aqui. E está super convidado para voltar. Vamos fazer a parte 2, né? Mas para encerrar, com grande estilo, queria 2 coisas, na verdade. E não tem como não falar do Vira, né? Vira Brasil foi sensacional. E acho que de todos os momentos que a gente tá ali dentro da Lagoinha Alphaville, né? Pra quem não conhece, cara, o crescimento tá avassalador, né? Tá assustador o quanto a igreja tá crescendo. E a gente passou a virada do ano, né? No Allianz Parque, em 40 mil pessoas. Foi algo, assim, extraordinário. E a gente participou, assim, de muitos bastidores, né? A gente ficou ali 2 dias inteiros, praticamente, ajudando e servindo pro evento acontecer, né? E tem alguma coisa que você pode trazer, assim, que durante o Vira foi marcado na sua história ali pra você? Como foi servir numa virada de ano dentro de um estádio, nessa atmosfera? Eu acho que assim, foi incrível. Pra mim, pra mim, o melhor dia foi o dia seguinte, vendo os comentários do SBT no YouTube. Aquela sensação de entregue, né? E as pessoas... As pessoas dizendo, agradecendo. Sim. Pra mim foi o melhor dia. Foi quando acabou, no dia 1, dia 2, que eu fui ver o impacto que aconteceu e olhando nos comentários. Gente, que incrível, que transmissão incrível. E a Anitta aí, de outro lado, a Globo, o SBT. Então, pra mim, esse foi o melhor momento. Porque toda a nossa entrega, no final, é pra isso. Sim. Então, eu amo ver pessoas, assim como eu, encontrando o caminho.
né, sendo achadas, sendo encontradas. Então, pessoas com testemunho de cura. Eu não sou de igreja nenhuma, mas eu tava vendo a TV e aí pediu pra eu colocar a mão sobre a minha cabeça ou pra colocar a mão sobre a minha enfermidade e eu fui curado. Mas eu não sou de igreja, o que aconteceu? Eu sei que eu fui curado, não tá mais aqui. Então, eu acho que esse pra mim foi o melhor dia, cara. De verdade, assim, eu não posso contar algo que não queime no meu coração. O melhor dia foi depois que aconteceu, poder ver toda a semente que a gente plantou em 10 milhões de famílias brasileiras, em pessoas que assistiram no Brasil todo, e muitas coisas que aconteceram e a gente nem sabe. É isso. E aí Transmissão no SBT eu foi... só consigo relembrar do que Jesus falou. Vocês farão obras maiores. Uhum. Vocês farão obras maiores. Tá só começando, né? Eu acho que é isso. E só tá começando. Entendi. E pra gente encerrar, de fato, que dica que você daria pra você que começou com 19, apesar de você ainda ser muito jovem, obviamente, mas pra um jovem cristão que tá assistindo, começar a empreender? Opa! Cara, eu acho que a dica que eu daria pra um jovem cristão, pra ele começar a empreender hoje, primeiro seria ler livros. Ler livros. Já tem várias dicas aí, volta um Estudar. pouquinho que você já vai pegar, né, as dicas. É isso. Estudar, confiar em Jesus e fazer, e ter coragem. E a Bíblia diz, né? Não te dei espírito, te dei um espírito de ousadia. Né? Então, é isso. E aí, quando você lê a palavra, é cristão, né? Então, quando você lê a parábola dos talentos, cara, é quem tem ousadia, né? Aquela parábola dos talentos que o Senhor deu para 3 pessoas, um enterrou, o outro colocou no banco e o outro empreendeu, né? E o outro fez algo. Então, seja o que empreende. Só que é uma decisão difícil. Só que é o que eu falei. Você tem um maravilhoso conselheiro. Ele é seu sócio majoritário. Boa. Então, cara, você só tem que seguir o que ele falar e seguir em frente. Acho que é isso, assim. É isso. Ter coragem, ter ousadia, não deixar o temor invadir e ir pra cima. Tem que ir pra cima. Vai pra cima, Daniel. Boa, irmão. Obrigado pela sua presença aqui. Irmão, tamo Acho junto. que, já trouxe... vai ser uma semana completamente diferente para quem tá assistindo. É isso. Né? Muito mais abençoada, com muitas dicas, muitos insights, que você possa aplicar isso. Espero que você tenha gostado. Obrigado pela tua confiança, pela tua fidelidade de ter ficado até o final aqui. E agora você tem uma missão de espalhar essa mensagem. Então, pega esse link, compartilha no grupo da família, manda pros seus amigos, manda para todo mundo que você queira entregar algo de valor que a gente compartilhou aqui. E para fechar também, por favor, se você não é inscrito ainda, clica agora aqui no botãozinho que está aqui embaixo, já se inscreve para você estar sempre ligado aqui nos próximos episódios, ativa o sininho para receber notificação, manda um like aqui, chove like nesse vídeo que eu tenho certeza que realmente eu fui muito impactado aqui e que você possa ter captado um pouquinho e possa transbordar isso para mais pessoas. Então compartilha mesmo. Tamo junto, tá só começando 2025, o melhor nas nossas vidas, se Deus quiser, já na verdade, né? O melhor nas nossas vidas e que você seja muito abençoado também nessa semana que se inicia e tamo junto até o próximo episódio. Valeu. Valeu, tchau. time.